E aí, queridos, estamos aqui juntos, mais um Upper Chamber, e esse aqui é uma continuação do que nós fizemos antes. Se você não assistiu com o apóstolo Luiz Dutra, foi violento, foi top demais, e nós estamos aqui continuando com a apóstola Lucimara Dutra. Antes, você falou, né? Ah, meu Deus, há 20 anos eu me esforço para ser pastora, você já está me promovendo? Não é apóstola, não é pastor. Então aqui, eu fico sem saber qual o título, qual o nome, a coisa toda, xerebedé. E não esquece de dar um like aí, de inscrever no nosso canal. É sempre bom nós recebemos o feedback de vocês, né? E eu queria também pedir que você esteja... Eu sei que tem irmãos que querem ser nossos intercessores do Upper Chamber. Eu queria te convidar a ser parceiro de intercessão, porque uma das coisas que nós temos percebido é que muito do que você tem dito aqui tem realmente abençoado, inspirado e ajudado, e a minha própria vida. Às vezes eu e o Valtinho, a gente está conversando aqui, e como nós somos abençoados, Lucimara, aqui mesmo com a presença de Deus. E então eu imagino que muita gente está sendo abençoada, e ora pra gente, para que Deus continue nos dando graça. E não esquece de se inscrever e engajar no sininho. Olha a palavra, engajar. Aleluia. Lu, que bênção ter você aqui, né? Eu e April amamos muito a sua vida, né? E vendo como Deus tem te usado no Brasil, nas nações. E eu queria gravar, eu sei que tem muita coisa para falar. Pastor sempre tem muita coisa para falar. Muito. Se der corda, é 10 horas pregando, e sobe na mesa e vira púlpito, aquela coisa toda. Mas eu estava há umas semanas, nem lembro quando. Eu estava em um lugar e eu ouvi você contar o seu testemunho. A gente sabia partes de como você encontrou Jesus. Mas aquilo me impactou tanto, eu e April. Nós sentamos ali chorando, ouvindo, e eu não me canso de ouvir quando Jesus entra. Isso é maravilhoso. Eu não me canso de ouvir quando Jesus entra na vida de alguém. Eu acho que essa é uma das coisas mais preciosas que nós precisamos nunca cansar de contar e recontar e recontar e recontar. E eu queria que a gente tivesse um tempo para você contar um pouco sobre isso, mas primeiro, obrigado por você estar aqui, obrigado por ser bênção nas nossas vidas, né? Obrigado pelo que vocês carregam, né? Obrigado, você falou lá na reunião que Deus te deu uma palavra profética, que você ia casar com um pastor, você casou com o Luiz, né? Você esqueceu de falar que Deus falou o melhor pastor do mundo também. O privilégio é nosso, né? Luizinho e eu, a gente é muito grato ao Senhor por ter você e a April na nossa vida, nesse pastoreio desses últimos 16 anos, fez muita diferença, e é com uma imensa gratidão no nosso coração que a gente está aqui hoje, compartilhando esse momento com você. Amém. Antes da gente entrar no seu testemunho, fala para mim sobre Jesus. O que é Jesus para você, Lu? Ele é a melhor coisa, né? A melhor parte de tudo, a melhor parte da minha vida. Eu costumo dizer que eu fiz 2 grandes escolhas na minha vida. A primeira foi ter entregado a minha vida para Jesus, e a segunda foi ter casado com o Luiz. E quando eu conheci ele, ele me pediu em namoro. Nós temos uma diferença de 4 anos e meio de idade. Eu sou 4 anos e meio mais velha que ele, e já vinha de uma história de vida, né, que eu vou compartilhar aqui um pouco. É verdade que você ensinou ele a dirigir, não? Foi verdade. Ele nunca reconheceu isso, mas ele vai precisar reconhecer isso para entrar no céu um dia. Luiz vai me processar por falar isso no podcast. Mas chegou ali, ó, tá olhando. Mas quando ele me pediu em namoro, ele falou pra mim uma coisa muito especial. Ele falou assim: Lucimara, eu queria que você, antes de me dizer um sim ou não, né, que naquele momento provavelmente seria um não, ele falou assim pra mim, assim: eu queria que você soubesse de uma coisa. Ele falou: eu vou ser pastor. Então, na época, nós éramos de um grande ministério lá no Brasil, e ele falou assim: se der certo as coisas, talvez amanhã eu possa te honrar um pouco mais, posso te dar uma vida melhor, mas se não der muito certo e eu tiver que cuidar de 5 pessoas o resto da minha vida, ainda assim eu vou ser pastor. Então, decide se você quer casar comigo, se é isso mesmo que você quer para a sua vida, né? E eu decidi, disse sim, bendito dia. Graças a Deus, chegamos aqui em novembro, dezembro a gente faz 20 anos de casado. 20 anos, meu pai, glória a Deus. 20 anos e você contribuiu muito para isso, né, Gil? 20 anos é o quê mesmo? Bodas de... Ele já deve estar pensando no anel, com certeza, alguma ele coisa. deve estar pensando em algo para me surpreender, como você ensinou ele. Com colar de ouro, alguma coisa assim, muito top. Meu Deus. Mas me conta, Lu, uma coisa que você falou numa dessas ministrações é o quanto você é intensa.
E a April chegou ali também. E a gente aprecia a sua intensidade com Jesus. E a sua intensidade com a obra de Deus. E a intensidade que você tem para fazer tudo que você faz. Você é intenso, né? E eu lembro que você dormia até tarde, mas quando a gente ia lá visitar, a gente ia estar na sua casa, eu e April, boa noite, vocês podem ficar aí conversando. A gente não aguentava quando vocês iam na nossa casa, essa intensidade. E como que essa intensidade começou? A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tive uma história bem difícil, né, de vida. Eu acho que a melhor pregação que você pode fazer é o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida. Então eu conheci Jesus, eu tinha 20 anos, 21 anos, mas eu já vinha de uma história bem difícil de vida, né? Eu fui dependente químico, fui viciado, fui internado em casa de recuperação. E um dia eu encontrei Jesus. Então essa intensidade que eu tinha para o mundo, para as coisas erradas, eu coloquei isso no ministério e predispus meu coração para servir Jesus de uma maneira intensa. Foi assim nos últimos 20 anos. E como que é o processo? Como foi esse processo? Você falou que foi dependente químico. Me conta um pouco aí, fala para mim. Quando eu tinha 13 anos aproximadamente, eu comecei a usar droga, comecei a cheirar cocaína. E eu tive uma vida muito intensa nas drogas, um pouco também na criminalidade, né? E Deus me deu livramento de morte algumas vezes. Eu acredito, Judson, que umas 4 vezes que eu me lembro, assim, Deus me livrou da morte. Eu tenho uma tia que é pastora em Piracicaba. Eu acho importante compartilhar isso. E um dia ela estava dormindo e o Espírito Santo acordou ela. Ela é uma intercessora, uma mulher de Deus. E o Espírito Santo acordou ela de madrugada e ela escutava alguém gritar. Ela escutava os gritos de uma mulher. E aí ela acordou o meu tio e meu tio falou, eu acho que tem uma mulher sendo violentada. E eles abriram a janela, ela fala que era mais ou menos 4 horas da manhã, e quando ela abriu a janela, Deus falou com ela e falou assim, não é ninguém aqui, é alguém da sua família. Meu Deus. E aí ela dobrou o joelho e começou a orar, e Deus foi falando com eles e foi dando palavras, mas ela não sabia ainda quem era. Um pouco antes do dia clarear, Deus mostrou o meu rosto para ela naquela madrugada e falou para ela assim, tem um laço de morte para Lucimara nessa noite, né? E você precisa interceder por ela. E aí a minha tia começou a orar e ela começou a colocar a minha vida diante de Deus e ela falou assim, Senhor, a Lu tá errada, ela tá em pecado, tá na vida que ela tá, mas eu sou seu Abraão, o pai dela é o seu Abraão, a mãe dela é o seu Abraão, e da mesma forma que o Senhor salvou Ló, o Senhor vai salvar a vida dela. E aí ela conta que foi aquela guerra espiritual a noite toda vez que ela me vê, ela me abraça e chora. Não tem uma vez que eu encontro ela que ela não me abraça e chora. E aí ela falou que naquela madrugada, quando o dia começou a clarear, o Espírito Santo falou para ela, eu trouxe livramento para ela. E aí, assim que amanheceu, né, que chegou pela manhã, ela ligou para uma outra tia minha, né, nós estávamos... Essa aqui, eu tô chorando, vamos lá. Nós estávamos sem telefone na nossa casa na época, eu era bem jovem ainda, e ela ligou para minha outra tia e falou assim, olha, Deus vai dar um livramento de morte para Lucimara. Eu passei a noite toda numa batalha espiritual aqui, e essa minha outra tia, que também era pastora, falou para ela, então você pode começar a agradecer Jesus, porque ela tomou 6 tiros essa madrugada. Uau. O que passou mais perto dela, passou assim pela orelha, e Deus deu um grande livramento para ela. Então, eu tive muitos episódios que Deus me livrou da morte nesse tempo, né? Eu fui envolvido um tempo, não tão profundamente, mas fui envolvido um pouco com tráfico, com coisas erradas, né? E quando eu tinha 19, 20 anos, 21 anos, eu entrei numa depressão muito profunda. E aí... eu chorava copiosamente, eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito intensa, e eu não conseguia entender de onde vinha aquilo, né? Eu já tinha todo esse histórico de vida, eu olhava para trás, eu não via nada de bom que tinha acontecido comigo, eu não conseguia enxergar uma decisão, uma escolha que tivesse sido boa. E aí o que eu estava colhendo nesse tempo eram os frutos das minhas próprias escolhas. E aí eu entrei nessa depressão profunda, eu acordava chorando, dormia chorando. E eu tenho um irmão que ele tinha se suicidado há 20 e tantos anos atrás, antes dos meus pais conhecerem Jesus. E uma coisa que eu acho muito interessante é que nos últimos 20 anos, meu pai nunca tinha tocado no assunto com a gente. Ele nunca sentou e falou sobre o problema, ele nunca sentou e compartilhou sobre isso. Mas um dia eu acordei, eu tinha sido mandada embora do emprego que eu trabalhava, e eu estava chorando na pia, lavando louça, e o meu pai passou. E na noite anterior, como eles já eram cristãos, né, e oravam pela minha conversão, eu fechei a porta do meu quarto, ajoelhei, e eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus dos crentes, se você existe e se você me ouve, muda a minha vida.
E de repente eu escutei uma voz. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Na época eu não sabia. Mas quando aquela voz falou comigo, foi tão real que eu acordei, eu levantei assustada e acendi a luz para ver se tinha alguém dentro do quarto. E aquela voz falou comigo assim: o mesmo espírito de morte que rodeava a vida do seu irmão há 20 anos atrás, rodeia a sua vida hoje. E aí eu lembro que eu levantei imediatamente, acendi a luz, eu vi que não tinha ninguém no quarto. E aí eu deitei, fui dormir, e de manhã eu acordei, estava lavando a louça, chorando. E aí, de repente, meu pai passou da lavanderia pela cozinha, e quando ele me viu chorando, ele voltou, ele olhou para mim e falou assim: Lucimara. E eu olhei para ele. Em 20 anos, ele nunca tocou no assunto da morte do meu irmão. Uau. Mas ele olhou para mim aquele dia e ele repetiu exatamente a mesma frase que Deus falou comigo naquela madrugada. Ele falou para mim assim: eu tenho visto você chorando em depressão, e eu quero te dizer que o mesmo espírito de morte que rodeou a vida do seu irmão há 20 e tantos anos atrás tem rodeado a sua vida hoje. Mas naquela época nós não conhecíamos Jesus, e hoje nós conhecemos, e ele não vai te tocar. Eu reivindico Em nome você. de Jesus, meu Pai. E aí eu comecei a chorar, fui pro meu quarto e comecei a orar. E por muito tempo, os meus pais oravam na porta do meu quarto. Então, eu era muito corajosa, muito intensa, mas à noite eu tinha medo de dormir com a luz apagada. Então, eu lembro que... Eu acho que pode falar isso aqui, né? Eu lembro que eu pegava uns potes, levava pro meu quarto, fazia xixi naqueles potes, colocava embaixo da cama. Então, como eu tinha maconha, cocaína no quarto, ninguém podia entrar, eu trancava a porta e aquela coisa apodrecia dentro do quarto. Mas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu acordava e a minha mãe e meu pai estavam de joelho com a mão na porta do quarto, que eles não tinham permissão para entrar, porque senão eu surtava, mas eles estavam orando e profetizando. E aí, quando alguém perguntava sobre mim, eu lembro um dia que a minha tia chegou em casa, inclusive essa que teve essa palavra de Deus de madrugada, e quando ela entrou pela cozinha, eu já estava arrumando um jeito de escapar, e ela falou para minha mãe assim: como é que a Lu tá ali? E aí minha mãe olhou para ela e falou assim: agora. Eu falei: é o meu momento. Minha mãe vai reclamar de mim, eu vou passar xingando todo mundo, falando que ninguém me dá crédito, mesmo eu vou fugir da oração. Que quando minha tia chegava ali tinha oração, né? Aí minha mãe falou assim para ela assim: a Lu é uma benção. Jesus vai fazer uma coisa maravilhosa na vida dela. Aquele dia eu lembro que eu sentei na escada e pensei assim: o conceito de bênção de crente é diferente do meu. Porque eu sou tudo menos uma benção. Uau. Mas ela nunca desistiu de profetizar. Uau. Aí um dia ela me chamou e falou pra mim assim: eu queria te fazer um pedido. Eu falei: eu queria trazer as irmãs do círculo de oração para fazer uma campanha para você. Durante 5 semanas nós vamos orar por você. Eu falei: não, e aí? Ela falou: não, você pode ficar dormindo, a gente vai entrar no seu quarto, você deixa a porta destrancada, a gente vai entrar e a gente vai orar por você. Aí ok, né, pra agradar também, eu permiti. No primeiro dia, só que eu não lembrava mais, né? Muito louca. Se drogando. Você ia lembrar que depois de alguns dias o irmão ia lá orar por você. Eu acordei de manhã. Eu lembro que eu escutei um som assim. E quando eu acordei, elas estavam todas em volta da minha cama. Umas 5, 6 irmãs com ela e com meu pai. Com o inário aberto. E eles cantando aquele hino: vícios, paixões, queres tu libertar. Teu sangue tem poder, sim, tem poder. E eu lembro que quando eu acordei, eu falei assim: eu morri. A primeira coisa que eu pensei foi o meu velório, né? Velório. Sentei assim na cama. E aí eu vi que era campanha. E durante 5 semanas elas foram ali. Elas profetizaram que Jesus ia fazer uma coisa sobrenatural na minha vida. E aí o tempo foi passando. Eu fui me acalmando um pouco mais, melhorando. Mas quando eu saí desse estágio de loucura, eu entrei em um estágio de depressão. E aí um dia eu peguei um ônibus indo para minha casa, e um cobrador de ônibus, eu estava descendo, quando eu toquei o sino, ele tirou um fone que ele estava no ouvido, apontou para mim no meio do ônibus e falou assim: moça, Deus tem um chamado para você, você vai ser uma pastora, Deus vai te levar para as nações da terra, dentro do ônibus. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida. E eu fui olhando assim, aí eu desci, né? E eu falei: meu Deus. E sempre que eu estava em algum lugar, Deus sempre usava alguém para falar comigo. Foi um tempo assim que muitas palavras foram lançadas no meu coração. E aí, enfim, quando eu entrei nessa depressão profunda mesmo, que eu cheguei bem no fundo do poço, meu pai me deu essa palavra esse dia, e algumas coisas estavam acontecendo comigo na minha vida emocional, e Jesus me encontrou nesse momento. Um dia eu estava em casa, eu tinha passado por uma briga, problemas de relacionamento, tantas coisas que eu estava vivendo. E como meu pai tinha me dado essa palavra, eu pensei assim: eu vou em uma igreja e eu quero ver se Deus vai falar comigo mesmo.
E aí, naquele dia, eu cheguei e falei assim, pai, eu queria te fazer um pedido. Ele falou, fala. Eu falei assim, empresta a chave do seu carro para mim. Porque eu não tinha credibilidade nenhuma. Eu não tinha mais a chave da casa, porque eu chegava drogada de madrugada. Eu não podia pegar o carro, porque sabia que eu saía, mas não sabia se eu voltava. Aliás, esses dias, o Luiz pegou uma cópia da chave da casa da minha mãe, 20 e tantos anos depois. Quando ele pegou a chave e fez a cópia lá para poder entrar lá, eu falei assim, isso é uma restituição de Deus, porque há muitos anos que eu não tenho a cópia da chave dessa casa. E aí, nesse dia, eu lembro que eu chamei meu pai e eu falei para ele assim, você pode me emprestar o seu carro? Eu estava brigada com a minha irmã, porque eu brigava com todo mundo. E eu achava que o problema era todo mundo e não eu. Um dia meu pai falou para mim assim, Lucimar, você realmente acha que os seus filhos que seus primos são problemas, que seus irmãos são problemas? Eu sou o problema, menos você. E aí eu lembro que eu falei, pai, empresta seu carro para mim. Hoje eu vou em uma igreja. Eu te dou a minha palavra, né? Mas até então ele viu obrigando com um relacionamento que eu tinha e essa pessoa tinha ido para Minas e ele falou para mim assim, Lucimara, eu vou te emprestar a chave do meu carro. Eu vou te dar mais um voto de confiança. Mas se você pegar o meu carro e for para Minas Gerais, nunca mais eu vou confiar em você na vida. Eu falei, não, eu prometo para você que hoje, eu falei, não estou dizendo os outros dias que eu não vou, mas hoje eu vou procurar uma igreja. E aí ele pegou o carro da minha irmã, eu não estava falando com ela, então ele pegou o dela, foi para a igreja e deixou o carro dele comigo. E eu saí realmente para procurar uma igreja naquele dia. Eu orei, fiz uma oração, eu lembro que eu orava para o Deus dos crentes. E aí eu saí com o carro e do bairro que eu moro. Eu nem sabia, na verdade, para onde eu estava indo, mas eu peguei uma ponte e eu estava passando aquela ponte. E é interessante que meu pai tinha comprado esse carro. E na época, né, você tinha que comprar o carro e o som. Né? E ele não conseguiu comprar o som, então ele pegou um gravador antigo, que tocava fita ainda, e colocou no carro. Só que esse gravador estava quebrado, a rádio não funcionava. O ponteiro dele era quebrado em cima de uma rádio que só toca notícias no Brasil. Então a gente brincava e falava assim, você vai sair com o carro do pai, ou leva uma fita com música, ou escuta notícia. Mas nesse dia, quando eu subi a ponte, os demônios entraram no carro. E eles falavam para mim, eu escuto... sabe quando você vê filme e vê os morceguinhos batendo nas asas? Eu escutava aquele barulho dentro do carro. E eles falavam assim, joga esse carro na ponte, sua vida não tem mais sentido. Olha para trás, né? Vê tantas oportunidades que você teve, né? Eu vim de uma família bem estabilizada. Os meus pais têm 63 anos de casado. Eu nunca vi uma discussão entre eles. Eles sempre foram muito tementes a Deus e tal. Então, isso, em vez de me ajudar, piorava a minha situação. Quando eu olhava para mim mesma, eu falava assim, eu não tenho nem motivos para ser revoltada. Eu não tenho nem motivos para chegar onde eu cheguei. Então, uma das coisas que Satanás falava comigo era isso, que não tinha mais jeito, que era para mim jogar o carro na ponte e acabar com a minha vida ali. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo de novo. E ele falou comigo assim, liga o rádio. E eu pensei assim, eu falei, por que eu vou ligar o rádio? Só toca notícia. E ele falou de novo, liga o rádio. E na hora que eu liguei o rádio, entrou ao vivo, eu não sabia, né? Mas entrou uma rádio evangélica, entrou um culto ao vivo das 5 horas da tarde. E aí entrou cantando uma música que a gente cantou muito no Brasil, que fala Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. E eu comecei a ouvir aquela música e, de repente, no meio do louvor, a pastora da igreja entrou ao vivo e ela já entrou ministrando e ela falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que está nesse carro aí hoje e os demônios estão falando para você, joga esse carro na ponte, a sua vida não tem mais sentido. Ela falou assim, um dia eu estava na minha casa e eu coloquei álcool no meu apartamento e quando eu ia tacar fogo, um profeta de Deus tocou o meu interfone e ele falou para mim que Deus ainda tinha algo para fazer na minha vida. Uau. Ela falou assim, e eu sou essa profeta na sua vida hoje. Uau. Você não vai jogar. E eu lembro que ela começou a orar e falou, eu amarro, eu repreendo esses demônios que estão dentro desse carro com você. E quando ela começou a orar, uma coisa começou a acontecer dentro de mim. E aí eu continuei chorando. E que interessante, porque eu estava em cima do mesmo rio que o meu irmão tinha se jogado há 20 anos atrás. Eu estava com o carro exatamente ali. E uns 15 dias atrás eu já tinha pego esse mesmo carro, pegado uma corda e eu tinha ido numa praça em cima da minha casa e procurado uma árvore, eu não encontrei e eu voltei para casa e agora eu estava nesse ambiente. E quando eu passei essa ponte eu fiquei pensando, eu falei, será que tem outra maluca aqui em São Paulo dentro do carro, em cima da ponte, querendo jogar o carro na ponte? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que Ele existe?
E aí eu desci, parei no farol de uma faculdade que tava ali, e aí eu não vi mais nada. Eu coloquei a cabeça assim no volante, eu comecei a chorar, eu chorava, chorei copiosamente ali. E aí o Espírito Santo, ele me trouxe à memória, porque eu não ia à igreja, eu tinha uma irmã que era mais velha que eu, e ela não foi quando meus pais se converteram, então eu falava, eu não vou, ela não vai, eu também não vou. Então eu acabei ficando com ela mais do que indo, né? Mas algumas vezes meu pai conseguiu me levar. E uma das vezes que ele me levou, uma professora da escola bíblica dominical, ela estava ensinando sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. E aí, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, e ela falou assim, o diabo não sabe o que você pensa. Só Deus sabe o que você pensa. Se um dia você quiser falar alguma coisa para Deus, que você não quiser que o diabo saiba, era uma coisa bem infantil, assim, né? Fala no seu pensamento. E eu não sei porquê, né? Hoje eu sei, aliás, né? Aquele momento, naquele farol, o Espírito Santo me trouxe o rosto dessa mulher. Loucura. E essa aula que ela me deu. Que loucura. E eu comecei a chorar e eu fiz uma oração no pensamento. Eu falei, Deus, se você existe, se você ainda pode fazer alguma coisa boa na minha vida, o Senhor ainda pode consertar todos os erros que eu cometi. Eu quero entrar em uma igreja hoje e eu quero que um pastor desça e fale isso para mim pessoalmente. E aí eu fui, encostei. Quando acabou a rua não tinha mais saída. Eu tinha que virar o carro. Quando eu virei, tinha uma igreja que tinha aberto fazia um mês só. Que interessante que aquela igreja funcionou por 1 ano. Depois fechou e acabou. Meu pai, é mesmo? Diante de Deus. Abriu para te salvar, para ser sua porta. Pois é. Um tempo depois a gente estava conversando sobre essa igreja e caiu a minha ficha. Interessante, a gente acha que às vezes as pessoas ficam frustradas, falam, meu ministério não deu certo. Deu certo sim, né? Deu certo. Para uma vida já valeu a pena, né? Deu certo. Que violento, isso é maravilhoso. Eu estacionei, quando eu entrei o louvor estava tocando a música que estava tocando na rádio. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Falei, não, tem alguma coisa diferente aqui. Eu sentei, acho que na 4ª fileira, não tinha muita gente também, sentei bem na cadeira do corredor. E aí o pastor começou a pregar, eu não lembro o que ele pregou, eu lembro que era alguma coisa sobre reis. E no meio da pregação ele parou, chamou o louvor subiu, começaram a tocar e ele desceu, veio, colocou a mão assim sobre o meu ombro. E aí ele falou pra mim assim, moça, quando você tava vindo pra cá, você fez uma oração pra você saber que é Deus que tá falando com você hoje. Você fez uma oração no seu pensamento. Uau! E você falou pra Deus assim, que se ele existisse, se ele pudesse fazer uma coisa nova na sua vida, que ele falasse com você hoje. E por isso que eu parei de pregar e desci pra falar com você. E aí ele falou um pouco sobre o meu passado, ele falou, você já viveu isso. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas se você hoje ouvir a voz de Deus, se você escolher, se você decidir por Jesus, ele vai restaurar a sua vida. Ele vai te dar um marido, ele vai ser um pastor, e você vai trabalhar ombro a ombro com ele. Eu vejo você pastoreando uma grande igreja aqui, cheia de jovens nessa cidade. E aí eu comecei a chorar, e eu perdi a força das pernas. E eu falei, Deus, Jesus está falando comigo. E aí eu saí de lá, e você vê que interessante, né? Talvez aquela professora estava na escola bíblica aquele dia dando aula para crianças. Às vezes a gente tem coisas que a gente não valoriza na vida da igreja, né? A gente pega e fala, põe as crianças aí. Alguém, por favor, pode cuidar das crianças para elas não atrapalhar o culto. Mas, na verdade, aquela palavra, né? Aquela semente que ela lançou na minha vida há anos atrás, floresceu num dia preciso ali. No dia que Deus queria falar comigo. Eu brinco e eu falo que estava no refrigério da minha alma, guardada aquela palavra ali. O Espírito Santo foi e trouxe para fora. Ele nos lembra, né? Ele nos lembrou e usou aquilo, né? Para fazer uma coisa diferente na minha vida. E aí, depois disso, eu voltei para casa, né? Aconteceu mais algumas coisas nessa semana, mas eu já voltei com essa palavra mesmo. Tem uma coisa também que aconteceu, eu acho interessante, depois se você achar que não deve, você manda cortar, mas eu morava de porta com uma amiga, ela era muito louca, e aí eu cheguei e eu falei pra ela assim, falei o nome dela, falei, eu vou pra igreja dos crentes, Deus dos crentes falou comigo. Ela falou, Lúcia, você tá louca, Deus agora falou com você, Deus é tão ocupado, tem tanta coisa pra fazer, você acha que Deus parou o céu pra falar com você, Lúcia, é muito louca, você é maconheira. Falei, cara, você não tá acreditando, Deus falou comigo. Aí ela falou, impossível, você pirou. Aí ela falou pra mim, você fumou um baseado? O que aconteceu? Aí ela falou pra mim, eu falei, não, cara, Deus falou comigo. Ela falou assim, Deus não fala não, mas a fulana falou o nome de uma cartomante. E ela falou pra mim, vamos lá nessa cartomante comigo. Se Deus falou com você, ela vai falar também.
E aí eu lembro que eu fui com ela e mais uma amiga. Depois disso eu não tinha conhecimento, né? Só que minha mãe falava assim, essas coisas é do diabo, essas coisas é do diabo. E aí eu falei assim, bom, se Deus falou, vamos ver o que o diabo fala. A minha cabeça era muito doida. E aí eu fui nessa mulher. E foi tão interessante que nós sentamos assim no hall de entrada da casa dela. Gastei 100 conto, meu Deus do céu, 100 reais. E ela atendeu a minha amiga. Quando a minha amiga saiu, a primeira que saiu, ela fechou a porta, né? Estava preparando para chamar a segunda pessoa. E eu lembro que quando ela saiu, ela falou assim, o que você tem, hein? Aí olhou para outra e falou assim, eu tomei uma bronca dela porque a gente trouxe a Lúcia aqui. Uau. Ela falou, por que você trouxe a sua amiga aqui? Quem mandou você trazer ela aqui? Uau. E aí ela falou para outra, ela falou, se prepara, né? Foi você que convidou, eu falei que foi você. E aí ela abriu a porta e me chamou. E eu entrei, sentei de frente para ela e ela falou para mim assim, jogou os búzios na mesa, né? E falou para mim assim, seu passado foi isso, isso, isso. O diabo sabe, né? Porque ele me ajudava a fazer, né? Todas aquelas coisas. Só que de repente ela olhou para mim e falou assim, agora, você tem um dom. Você tem o dom da palavra. E não é aqui que você vai desenvolver isso. Você já sabe aonde é. Sai daqui. Empurrou a bandeja em cima de mim e falou assim, sai daqui. Vai embora. Eu levantei, peguei a minha bolsa, saí correndo. Ela me expulsou. Aí quando eu entrei, eu falei para as meninas assim, eu já decidi. Eu vou servir o Deus dos crentes. Porque o Deus dos crentes falou que tinha algo na minha vida. E agora, quando o Deus dos crentes fala, até o outro lado tem que obedecer e falar a mesma coisa. Uau. Pra mim foi impactante isso, porque eu falei assim, o Deus dos crentes é mais poderoso do que o que atua aqui, do que esses espíritos, né? E aí eu não tinha conhecimento, mas pra mim aquilo foi, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu lembro que eu saí de lá, cheguei em casa, meus pais estavam orando, eles sempre oravam e liam a Bíblia junto, assim, por horas. E eu bati na porta, ele entrou, eu falei, pai, como é que vocês falam mesmo na igreja se a gente quer aceitar Jesus? Aí ele falou, eu falei assim, então você é pastor, eu quero aceitar Jesus. E aí eu não sei o que aconteceu. E aí eu abri a minha boca e comecei a pedir perdão para ele. Porque eu dei muito trabalho, desde da pré-escola, que meu pai, na época, antes de se converter, era ministro da Eucaristia na Igreja Católica. E eu dei muito trabalho. Então eu estudava no parquinho da Casa Coupe, mas como eu era uma criança muito ativa, um dia eu ficava numa sala, outro dia na outra, e eles não me tiravam da escola por respeito a ele, que sempre foi um cara muito respeitado. E eu lembro que o Espírito Santo me lembrou até isso. E quando eu entrei, eu falei pra ele, eu queria te pedir perdão por todas as vezes que eu te envergonhei, por todas as vezes que você foi na escola, por todas as vezes que você pagou a minha dívida de drogas, por todas as vezes que você chorou. E aquele dia foi uma remissão na minha vida. Então, e eu acredito que isso também... meu pai sempre me corrigiu, Judson. Então eu aprontava, às vezes eu devia para um traficante, alguém ia lá, ele pagava a dívida. E depois ele me chamava, me dava uma coça, me dava uma surra. Mas depois ele segurava a minha mão e ele falava para mim assim, eu acredito, Jesus vai te transformar. Ele construiu uma casa muito grande, tinha 5 suítes nessa casa. E ele vendeu essa casa, porque eu fui jurada de morte nesse lugar. E ele vendeu, e uma coisa que marcou profundamente a minha vida foi o dia que ele segurou a minha mão e ele falou para mim assim, você é mais importante que essa casa, eu vendo essa casa porque eu acredito que Deus tem algo para fazer na sua vida. E a primeira vez que eu vi alguém ministrando sobre paternidade virou uma chave dentro do meu coração. Porque eu lembro que eu pensei assim, uau, se Deus é meu pai, se ele não é só o cara que quando tá bravo arrasta as cadeiras aí no céu e troveja na terra, se ele realmente é o meu pai, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, meu pai, ele comprava minhas broncas, pagava minhas dívidas, me corrigia, mas me abraçava e me amava. O dia que eu descobri que Deus era meu pai, muito mais do que o meu Deus, virou uma chave no nosso ministério. Meu pai. Nunca mais a nossa vida foi a mesma. Aí eu comecei a acessar Deus como pai. Então, foi mais ou menos isso, né, que Jesus fez. E aí, logo depois, eu entreguei minha vida para Jesus, fiz uma campanha de libertação. E 6 meses depois, eu conheci o Luiz. E 1 ano e meio depois, já estava pastoreando. Que loucura. Me diz uma coisa, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu acho do seu ministério, eu já ouvi, eu e ele, a gente conversou muito sobre a sua conversão e como a gente foi abençoado com aquele dia que você ministrou o testemunho. A gente já tinha ouvido algumas partes, mas me inspirou pensando tantas pessoas envolvidas, os seus pais que não desistem dos seus filhos. Nunca desistiram. Que sempre estão orando. Eu lembrei muito da minha mãe, da minha avó, que quantas vezes
eu via na Bíblia da minha mãe, a gente encontrava marcas. Eu lembro uma vez que eu já estava convertido, firme com Jesus, tudo mais, orando, e minha mãe já tinha falecido. E eu me lembro que eu vi na Bíblia da minha mãe coisas marcadas que eu sabia que era... Sabe quando você sabe? É quando sua mãe estava lendo a Bíblia e eu falei com ela sobre os seus irmãos e sobre você. Uau. E eu dei esperança para ela. Sabe? Entrou tanta coisa forte. Pais que não desistem dos filhos e que intercedem pelos seus filhos e que guerreiam pelos seus filhos. Eu acho que esse aspecto do seu testemunho, dos seus pais, é simplesmente fenomenal, é simplesmente maravilhoso, é simplesmente forte demais, porque eu sei que muitos pais passam por situações assim, não tem jeito, vou parar de orar, vou desistir, vou abrir mão, não tem como. Mas eu acho que os pais são aqueles que sobem diante de Deus e falam: Senhor, eu não aceito. Eu lembrei de um amigo meu que ele disse que ele virou pro filho dele e falou assim: você vai pro céu, não importa o que você queira, você vai pro céu. E eu acho que a parte do seu testemunho que muito impactou a gente, e principalmente eu e ele como pais, né? A gente fala assim: eu não aceito, Senhor. Nenhum dos nossos filhos, eles foram presentes do Senhor. Eles foram sonhos do Senhor. E eu acho que pais, eles têm essa como é que se diz? Essa característica, né, de dizer: sabe uma coisa, eu não desisto, não, eu quero. Eu não vou dividir meus filhos, né? E eu queria te perguntar qual o conselho, recebi uma pergunta aqui, qual o conselho que você faz para os pais com filhos dessa situação? Não desista. Profetiza, né? Profetiza sobre esse vale de ossos secos, porque talvez eu esteja errada, né? Eu não tenho todas as respostas, mas eu acredito que a autoridade de um pai e de uma mãe, ela só está debaixo da de Deus. Só Deus tem uma autoridade maior sobre a vida de alguém do que um pai e uma mãe. Porque pais e mães são únicos, né? Você pode ter outra esposa, você pode ter outro marido, mas pais e mães são únicos. Não tem jeito. Então, eu acredito que aquilo que você libera sobre a vida do seu filho é o que vai acontecer. Que Deus é poderoso para fazer. Aquela parte quando a verdadeira mãe disse: não vai partir o filho, não. Não, tudo bem, eu entendo. Não é para mim, é para o Senhor. Eu acho que isso do seu testemunho nos inspirou, nos abençoou muito, eu e April, porque eu vejo na gente, eu acho que uma das coisas mais dolorosas é quando alguém fala: o seu filho não presta, ou o seu filho é ladrão, ou o seu filho não faz nada. Isso quebra o coração. Sabe, uma coisa interessante também, que uma vez eu tive um surto, né, e aí meu pai colocou algumas regras para mim. Eu falei que nem obedecer e acabei saindo de casa. E aí fui morar numa boca de droga, passava a noite toda lá usando droga. E aí passou muito tempo, um dia a gente conversando na mesa, e aí meu pai falou comigo assim: eu sei onde você comprava droga. Nessa casa, nesse lugar você ia, naquele lugar. Eu falei: como é que você sabe isso? Aí ele falou assim: porque muitas vezes de madrugada a gente ficava na esquina. Uau. Eu parava o carro, ficava esperando. Você entrava em um lugar e a gente ficava lá no carro orando, esperando até você sair, esperando para ver se você estava viva, esperando para ver o que estava acontecendo. E eu nunca soube disso, né? Eu fui saber disso muito tempo depois. E sabe uma coisa que eu acho interessante também, uma coisa que destravou muitas coisas na minha vida e do Luiz também, é que todas as vezes que eu lembrava de alguma coisa que eu tinha cometido contra eles, eu ia lá e pedia perdão. Violento. Recentemente, agora uns 5 anos atrás, eu compartilhei uma coisa com o Luiz, falei: Luiz, eu nunca confessei isso para os meus pais. Uau. E aí nós fomos lá, sentamos na mesa, confessamos, choramos junto, oramos. Então... E eu acho que se fosse colocar, tem muitos títulos que daria para a sua conversão, mas talvez um dos títulos é Os Pais que Entraram no Inferno para Resgatar Sua Filha. Acho que a guerra, né? Quando eu vi você falando sobre a sua tia que acordou no meio da noite, já aconteceu coisa assim comigo e com ele, a gente acordar no meio da noite, eu acordei e falei: vamos orar, está acontecendo algo com alguém da nossa família. E eu acho que a igreja precisa entender a guerra espiritual por uma alma, né?
Isso é muito forte, né, Lu? É porque às vezes é mais fácil desistir, né? Desistir, né? Falar, tá bom, desiste, mas eu falar, não. E o Espírito Santo nos acorda às vezes e nos mostra. E outra coisa que você estava falando que me marca muito é a pessoa não. Quantas vezes a gente está no ônibus, ou num lugar, ou no supermercado, e aí fala muito isso, às vezes olha para alguém ou vai lá, sente te pagar a conta de alguém, dá uma palavra de esperança. E às vezes a pessoa nem te fala obrigado ali, nem nada, mas na hora H o Espírito Santo vai lá e lembra, era eu que estava ali te abençoando. Era eu que estava ali te ministrando. Acho que essas coisas são impagáveis, né? Essas coisas que Deus faz, né? E às vezes a gente tem que sentir que o Espírito Santo nos dá uma palavra no meio do nada, parece loucura, parece que não dá fruto, e lá na frente dá fruto. Quantos anos vocês estão no ministério? 20 anos. 20 anos. E sabe uma coisa interessante aqui, nesses 20 anos de ministério, algumas vezes eu perdi paciência com algumas pessoas, né? Que excederam. E aí sempre o Espírito Santo fala comigo sobre a paciência que ele teve comigo, que os meus pais tiveram. Então, olha, paciência que perdoa eu tive com você. O pecado dos outros como eu perdoei o seu. Eu acho que eu sempre falo que um dos segredos do ministério para mim é você ter um coração decepcionável, você ser capaz de recomeçar, porque às vezes as pessoas sentam na nossa mesa, elas falam, eu vim de outra igreja, o pastor me decepcionou, me frustrou, tal. E aí eu sempre olho para elas e falo assim, a única garantia que eu posso te dar é que em algum momento nós vamos te decepcionar também. E você precisa ter um coração decepcionável. A hora que você aprende a ter um coração decepcionável, você passa de fase e aí você já não sente mais a decepção assim com tanta força, né? E foi isso que Jesus fez comigo. Então, todas as vezes que eu passo por esse processo, algumas vezes alguns líderes que caminham próximo da gente falam, como que vocês conseguem recomeçar com essa pessoa? Mas, Júlio, quando eu olho para dentro de mim, não tem como não perdoar, não tem como não recomeçar. Verdade. Tanto que eu fui perdoada, tanto que eu fui amada. Às vezes, quando eu olho para minha vida, para minha casa, para a igreja que eu pastorei hoje, que eu não mereço, para o marido que eu tenho hoje, que eu não mereço, eu penso, meu Deus. Às vezes eu olho para a minha história, porque não dá tempo de contar tudo aqui, mas eu olho para o meu passado e eu penso assim, meu Deus, foi eu realmente que vivi isso. Meu pai. Eu lembro de um rapaz que chegou na nossa igreja, eu passava a noite, eles usando crack, 30 homens, só eu de mulher no meio, cheirando cocaína. Meu pai. E um dia a irmã de um deles falou para eles assim, tem uma pastora que prega que ela usava droga com você. E aí ele foi na igreja, 25 anos que ele cheirava cocaína e usava droga. Quando ele entrou no culto de quinta-feira, eu estava pregando, ele falou, quando ele me viu pregando, ele falou assim, se Jesus restaurou ela, vai me restaurar também. Deus. Está liberto hoje. Glória a Deus. Esses dias eu fui em Alphaville, e num culto lá, ele estava lá na igreja, encontramos ali, então... Glória a Deus. Obrigado. Só nos resta perdoar isso. E amar. Obrigado por compartilhar isso. Um privilégio estar aqui. Eu amo a obra de Jesus. Não existe. Jesus continua salvando, Jesus continua restaurando, continua libertando, continua ouvindo a oração dos pais, continua usando a professora da escola dominical, mesmo que ela não perceba. Não desiste, continua ensinando. Ele continua usando palavras que a gente fala que está jogando no ar, que ninguém está prestando atenção, mas vai cair no coração de alguém. E isso me inspira muito, isso me abençoa muito. Obrigado por compartilhar isso. A gente ama muito a sua vida e somos gratos a Deus pelo que a gente conhece o fruto do ministério e Deus tem cumprido, né, as nações que vocês têm ido, como aquela igreja é abençoada, como eles carregam esse coração de compaixão. Eu queria que você orasse para moças, para jovens que estão presos, que precisam da graça de Deus. E para pais, e abençoa eles, que eu sei que pais vão ouvir isso, pais vão assistir isso, filhos que, sabe, aquela pessoa que está lá falando, não tem jeito mais para a minha vida. Tem jeito sim, que Deus faz, né? É maravilhoso. Você pode abençoar, porque aquilo que Deus faz na gente pode fazer através da gente, né? Amém. Abençoa esses jovens aí. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, nesse dia, por essa oportunidade, esse privilégio. E eu quero orar agora, Senhor. Aonde, Senhor, existir uma família sem esperança. Senhor, eu quero orar agora onde existir
pais desesperados, Senhor, que não acham uma saída, que acham que não vai ter jeito. Eu quero profetizar agora na autoridade do nome de Jesus, que resplandeça, Senhor, a sua libertação, a sua cura, a sua salvação. Senhor, eu oro para que o Senhor encha esses pais, esses tios de coragem, Senhor, para olhar para esse vale de ossos secos e profetizar vida, para acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra e nós declaramos, Senhor, sobre famílias que têm passado por esse processo, que não vão desistir, Senhor, mas vão ver o Senhor cumprindo a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por jovens que são dependentes, que estão presos no vício, na depressão, Senhor. Ó Deus, enclausurados, nós damos uma palavra agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, que flua o seu rio, a sua cura, a sua libertação. Senhor, que assim como o Senhor fez na minha vida, seja feito na vida dessas pessoas. Nós abençoamos e encorajamos esses irmãos a não desistir, a orar e a profetizar, Senhor, porque a sua palavra é poderosa para nos libertar. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aquele hino, né? Vícios, paixões, queres tu libertar. Teu sangue tem poder, sim, tem poder. Aleluia. Aleluia. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Não esquece de dar um like aí, meu pai. Maravilhoso. Obrigado, Lu. Amém. Beijo. Deus abençoe.